Saudações arretadas. Essa é boa, não é? Tá aí um superlativo que é uma marca que nossa em Pernambuco. Saudações arretadas. Alguém me disse que eu deveria também usar esses adjetivos que nos são aqui muito próximos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Fé. Já tomou seu café? Agora é uma excelente oportunidade. Bem, nós estamos caminhando aqui na história de Jesus, em especial nos milagres de Jesus. Eu acho que toda vez eu faço uma introdução como se o milagre do dia fosse o mais especial. Talvez porque é o que eu estou meditando, é o que eu estou pensando, porque hoje a gente vai para um que ele é muito especial, talvez o mais especial. E talvez porque nesse aqui é o primeiro milagre em que Jesus atinge algo muito difícil para todos nós, que é a morte. Então, sem maiores delongas, me permitam aqui ler para você a narrativa desse milagre que tem muito a revelar sobre a vida, sobre aquilo que nós mais precisamos, mas tem muito a revelar sobre quem Jesus é. Vamos a ele, Lucas capítulo 7. Começa no versículo 11. O versículo diz assim: no dia seguinte, depois daquele milagre anterior que ele curou o servo do centurião, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele e com seus discípulos uma numerosa multidão. Tá vendo a cena? 2000 anos atrás, Jesus chegando numa cidadezinha e a galera, porque eles têm ouvido o que Jesus tem ensinado, eles têm visto o que Jesus tem feito. Agora preste atenção como é a vida. Versículo 12, eu estou em Lucas 7. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, ele tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Não falei para vocês que é uma narrativa espetacular? Gente, a vida é imprevisível. Veja como começa a narrativa. Primeiro tem Jesus e uma numerosa multidão chegando em Naim. Por quê? Quando você lê o capítulo anterior, você vai ver. Jesus ensinava como quem tem autoridade e ele tinha poder sobre as enfermidades, sobre espíritos ruins. Então você tem uma caravana da esperança, uma caravana da alegria, chegando com Jesus. O que é que o texto diz? Que na porta da cidade, a multidão que segue Jesus encontra uma outra multidão. É um cortejo fúnebre. É uma multidão que está saindo acompanhando o enterro do filho de uma viúva.
A vida é assim, gente. Parece que em alguns momentos nós estamos caminhando nas sendas da esperança, da alegria, da expectativa, e de repente há outros momentos que nós nos vemos no cortejo da desesperança, da tristeza, da dor. E por falar em dor, eu sinalizei aqui no início. Esse milagre toca em um dos pontos mais sensíveis da humanidade. Qual é o ponto? A morte. É muito curioso. Nada é mais certo e reiterado do que a morte. Mas nós não acostumamos com ela. Não tem jeito. Não nos acostumamos. Por quê? Deixa eu dizer aqui para você de maneira rápida, porque eu preciso seguir no texto. A morte é uma anomalia. A morte não é o plano original de Deus quando cria o ser humano. Deus cria o ser humano para um relacionamento pleno com Ele, eterno. A morte, preste atenção, a Bíblia é quem diz, Romanos 3 diz, a morte é a consequência, a penalidade justa para os nossos pecados, que fizeram com que nós nos separássemos de Deus, quiséssemos ser os donos do nosso nariz, e a partir daí nós temos uma natureza que ela erra. E essa natureza que erra, ela sempre erra contra Deus. E se eu que fui feito para estar plenamente com Deus, diariamente com Deus, por toda a eternidade, eu rompo esse relacionamento para poder viver para mim mesmo, nos meus pecados, Deus é justo. E a Bíblia diz que a morte ela é uma consequência justa para os pecados. E é talvez por ser uma anomalia, talvez porque nunca foi a expectativa natural e desejada do ser humano, é que nós não nos acostumamos com a morte. Mas as coisas podem ser muito piores. Porque se a morte é algo difícil sempre, como é enterrar um filho? Nessa história aqui nós temos uma mãe que está enterrando um filho. Não é natural. Ninguém espera que um pai enterre um filho. Não é. É um tipo de dor que nós temos aqui nessa narrativa que ela é uma das mais terríveis que o ser humano pode enfrentar. Mas pode ser pior. Porque ela não apenas está enterrando o filho, mas ela está enterrando um filho e ela já enterrou o marido. O texto diz, ela é viúva. Mas pode ser pior. Não só ela está enterrando o filho e ela já enterrou o marido, como o texto diz que aquele que faleceu é jovem. O filho que ela está enterrando, ele é novo. Mas pode ser pior. Não só essa mulher está enterrando um filho, como ela já enterrou o seu marido, como ele é um menino novo, como ele é o filho único. Ele é o filho único. E pode até ser pior. Porque nesse momento, na sociedade de 2000 anos atrás, aqui, nessa região da Galileia, Judeia, Naim é na Galileia, né? Mas essa região aqui de Israel, não tem previdência, não tem INSS. Não tem SUS, Sistema Único de Saúde. Não tem uma casa de acolhimento. Não tem. Qual era a forma de uma mulher viúva e agora sem filhos se sustentar? Muito complexo. Porque normalmente ou ela estaria na casa dos pais, ela já é uma senhora, não tem os pais, ou na casa do marido, não tem o marido, ou com os filhos, não tem os filhos. O meu ponto é só para dizer, talvez nós não sabemos qual o tamanho das dores emocionais, da tragédia e tristeza que essa mulher estava ao mesmo tempo vivendo naquele momento. E eu ainda acho isso daqui é uma extrapolação, não está no texto. O texto diz que é uma multidão que está no cortejo
desse menino. Então eu acho que essa não era uma morte esperada. Acho que é uma dessas coisas que elas causam uma comoção na cidade inteira. Uau! A vida é assim. A minha pergunta é: quando nós somos visitados por situações tão inesperadas, mas tão desastrosas, que são capazes de sugar a nossa emoção, que são capazes de desgastar a nossa esperança, que são capazes de nos levar a momentos de profunda dor, de talvez desespero, desesperança, o que é que nós mais precisamos? E talvez eu sinto que esse texto, ele revela isso para nós. Porque o que nós mais precisamos, anote o que eu vou dizer, é ser encontrado por Jesus. Se a vida reserva muitas vezes para nós situações completamente difíceis e complexas como essa, o grande remédio é ser visitado por Jesus. E o texto é cirúrgico nos verbos e na sua ordenação, porque o texto diz que Jesus é quem viu a mulher. É diferente de outros milagres. Não é ela quem vê Jesus, ela não corre atrás. Jesus viu a mulher. E a expressão grega do ver está muito ligado a um conhecer. E aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há dor oculta, não há tristeza intrínseca que Jesus não conheça, que ele não veja e não enxergue. Não há desesperança que lhe tome de assalto, não há angústias da alma que Jesus não veja. Jesus está acompanhado de uma multidão cheia de expectativas dos seus ensinos, de tudo que ele faz, mas ele vê essa mulher. E o texto é tão bonito porque ele usa uma expressão muito legal, o versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Aqui tem duas coisas a mais que eu preciso dizer para vocês. É a primeira vez que Lucas, na narrativa que ele faz do Evangelho de Jesus, ele usa a expressão que é traduzida aqui para o Senhor, por Senhor, que é a expressão Kyrios. Kyrios é a expressão não apenas de mestre, mas é de uma autoridade plena e total. Kyrios era usado para o César, o imperador romano. Kyrios é aquele que domina e é dono das coisas. Muito interessante. Mas o texto diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Isso daqui enche o meu coração de expectativa, porque eu não sei qual talvez seja a situação que você pode estar vivenciando. Eu não sei qual é o nível de desesperança, de angústias, de desajustes emocionais que você pode estar vivendo, mas eu posso lhe garantir, o Senhor Jesus, exatamente por ser Senhor, por ter domínio, Ele vê a sua aflição. Ele sabe o que perpassa e o que passa no mais íntimo do seu coração. E tem um atributo de Jesus aqui que é muito legal. Ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela. Também é uma palavra tão forte. É como se você, no caso aqui, Jesus, por conhecer, ele consegue sentir a dor que ela sente. Ele consegue unir o seu espírito com o dela. E eu acho isso tão bonito. Porque no momento que Jesus a vê, que Jesus a encontra, ele tem profunda compaixão dela. E ele sai com uma expressão e uma palavra curiosa. Porque Jesus, veja, ele está com uma mulher que é viúva, enterrando um filho novo, que é o único naquele tipo de sociedade. Ele a vê, ele tem compaixão. E o que ele diz para ela? Não chores.
Calma. Alguém pode dizer, mas Roberto, essa não é uma coisa muito sensível, parece, para dizer para alguém que está tão enlutado, enterrando o filho novo, o único, sendo viúva, não chores. Eu reconheço que é curioso, especialmente para nós que muitas das vezes nos solidarizamos com aqueles enlutados, mas nós jamais conseguimos sentir o tamanho da dor daquele que está enterrando um ente querido. E nós não temos o nível de autoridade, de senhorio como Jesus tem. Mas primeiro é óbvio que se é Jesus quem veio, ele está tomado de compaixão, essa não é uma expressão de repreensão, como se estivesse errado. Não é. Claro que não. Ele está tomado. A palavra anterior diz que o que domina o Senhor Jesus é a compaixão. Eu quero dizer para vocês o que é que está sendo dito aqui. O que Jesus está dizendo, e eu queria que você entendesse isso, é que o que vai fazer sentido para enxugar as suas lágrimas, o que vai fazer sentido para lhe resgatar do caos emocional, das dores e dificuldades, é a presença dele com você, do seu lado, na qualidade de Senhor. Quando Jesus diz para ela, não chores, tomado de compaixão, não é uma repreensão, é regado ao amor. Ele deixa um ensino que pode parecer estranho, mas ele é completamente libertador. Se em alguma medida, em algum momento, em alguma condição, algo que você experimenta lhe assalta o coração, parece lhe roubar a alegria, parece lhe arrancar as esperanças, lembre-se, muito mais do que um elemento, digamos assim, objetivo de transformação, de milagre ou de vitória, a grande expectativa da sua alma para enxugar as suas lágrimas deveria ser a visitação de Jesus do seu lado. A presença compassiva do Senhor Jesus com você, na condição de Senhor. Ele domina, Ele sabe, Ele conhece os tempos e épocas, eu não. Mas a presença do Senhor, e isso é tão verdade, que o que Jesus promete, antes de retornar ao Pai e sentar à destra do Pai, o que Jesus promete não é a ausência de problemas. Ao contrário, ele diz, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz, o que é que nós mais precisamos? Ele diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós mais precisamos na vida é dessa presença compassiva, com poder e domínio, ao nosso lado do Senhor Jesus. Isso enxuga as lágrimas. É por isso que ele pode dizer para aquela mulher, eu estou aqui com você, não chora. Mas o texto revela uma outra coisa espetacular. Porque o que Jesus faz aqui, prestem atenção, é a primeira vez no Novo Testamento que alguém vai com uma autoridade de palavra para um morto, para ele ressuscitar. Não tem aqui nesse período. Jesus pratica outros milagres depois, mas a gente tem tentado seguir numa certa ordem cronológica e não havia registros aqui, a não ser de 700 anos atrás, lá com Elias e Eliseu. Jesus para aquele esquife, uma espécie de um caixão aberto, naquele cortejo que está levando ali o corpo daquele jovem filho da viúva. Jesus toca, demonstrando que ele não fica impuro ao tocar no que é morto, como diziam as leis dos judeus. Mas ele toca no que está morto e diz, levanta! E o menino levanta.
E isso daqui é o Senhor Jesus. Lembra que os milagres são todos sinais, que eles precisam revelar quem Jesus é? Pois aqui Jesus revela de uma maneira tão espetacular que todos, o texto diz que eles, quando viram, ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas registra nessa organização reveladora da nossa condição, do que nós mais precisamos, que é a presença do Senhor Jesus, mas ele registra para mostrar que Jesus, ele tem poder sobre a morte. Conhece o adágio da nossa sociedade? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Quem é que quebra esse adágio? Só quem tem poder sobre a morte. Jesus. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, ele está revelando para todos aqueles integrantes da multidão, do cortejo, que ficam assombrados, a sua natureza. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele tem um poder que vence a morte, preste atenção, com o poder da sua palavra. E com isso, preste atenção no que eu vou dizer, ele testifica que ele tem o poder para cumprir as suas grandes promessas feitas para nós. É esse Jesus que, com o poder da sua palavra, ressuscita o menino. É ele quem diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos crer. É esse Jesus, na sua revelação, que diz que ao final existe uma eternidade preparada para aqueles que estão nele, que é uma eternidade sem choro. É uma eternidade sem dor. Ele tem poder para cumprir. Esse milagre é para muito mais além do que a própria restituição daquele menino à sua mãe, porque nós sabemos que algum tempo depois, aquele menino e aquela mulher também morrem. Esse texto precisa trazer uma esperança para nós para muito além do que o evento em si. Ele testifica que nós podemos crer nas promessas que Jesus faz na sua palavra. Deixa eu terminar com um raciocínio que alguém poderia estar se fazendo nesse momento. Roberto, você não falou no início que a morte e as suas consequências eram uma justa penalidade pelo pecado do ser humano? E aí? Se Jesus agora vai dizer que ele é ressurreição e vida e aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, Jesus não está sendo injusto ao evitar que alguém tenha que passar pela sua justa condenação? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem uma resposta. Por que Jesus não é injusto ao trazer salvação do poder da morte? A resposta é uma palavra: cruz. Na cruz, Jesus toma o nosso lugar e ele morre como maldito que recebe a justa condenação pelos pecados. Pecados dele? Não. Como substituto, Jesus morre para receber a justa penalidade e condenação pelo meu pecado. É por isso que ele diz que quem agora se une a mim pela fé, esse
não enfrentará uma morte eterna que a Bíblia chama de inferno. Esse vai ser resgatado para o propósito original de Deus para o ser humano. Uma vida eterna com o próprio Deus. Sem choro, sem morte, sem dor. A morte na cruz foi necessária exatamente para que esse poder que vence a morte pudesse trazer eternidade, plenitude e salvação para aqueles que creem em Jesus. Que milagre revelador para nós. Vamos orar. Deus querido, obrigado, Pai, por esse privilégio. E um texto tão poderoso que, conquanto mostre as dores dessa vida, revelam que a presença do Senhor Jesus tem o poder de enxugar as lágrimas e de vencer a própria morte, porque Ele é o Filho de Deus prometido que veio buscar e salvar o perdido. Aplique essa tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.